propor aqui uma discussão em relação a todos nós, sinceramente. E o brasileiro que já está aí tacando a toalha, perdendo a esperança de ter um mísero alívio ali no bolso que está cada vez mais vazio e os boletos que não param de chegar. Meus amigos, o cenário inegavelmente está complicado, está agravando, e isso tudo na esteira do aumento da taxa básica de juros, em mais 1 ponto percentual. Uma pesquisa do jornal Poder 360, crédito onde o crédito é devido, mostra que 84% das pessoas não acredita que os preços vão cair, enquanto 51% ainda acham que o preço dos alimentos vai subir ainda mais, meus amigos. O Mano Ferreira tem todos os detalhes aqui. Acho que um contorno interessante foi até que eles estratificaram ali na pesquisa eleitor de Lula e eleitor de Bolsonaro. Um raro consenso entre esses dois eleitores de que realmente a perspectiva é só de aumento e bolso vazio. A gente sempre diz que o bolso é o órgão mais sensível do ser humano e podemos dizer que esse órgão não está polarizado. As pessoas estão todas com medo, sentindo no bolso os impactos do aumento do preço dos alimentos, e sem que o governo faça o seu dever de casa, e não há qualquer perspectiva que permita ter otimismo sobre o governo mudar de rota para começar a fazê-lo, o que veremos é isso continuar, é a inflação fora de controle. O Banco Central acaba tendo uma tarefa muito inglória, é como um equilibrista que precisa andar na linha fina. De um lado pode cair na chamada dominância fiscal, aquele cenário econômico nebuloso em que não há mais efeito na taxa de juros, porque a inflação continua fora de controle. Agora, a economia é interessante porque, no meio de tantas estatísticas, números, dados, projeções, são seres humanos, consumidores, que são seres pensantes, que sentem emoções, e a confiança é tudo, o combustível aí para qualquer avanço econômico. Mas para a gente realmente trazer da forma mais didática possível, ninguém melhor que nosso querido Torinho Pablo Spire aqui com a gente, em definitivo, no Morning Show. Fala, meu querido, sempre elegante, microfone, a canopla da nossa Jovem Pan inconfundível aí. Em Rist, eu quero ouvir de você, da forma mais acessível, querido. É impressionante a descrença generalizada, números realmente avassaladores de como a confiança geral está decaindo, Como é que você está vendo isso e como é que isso impacta olhando adiante? Como vai, Marinho? Todo mundo para a bancada aí, um oi geral aí. Não, é isso, O Banco Central tem estado preocupado com a desancoragem da inflação desde o ano passado, desde da metade do ano passado. O que é a desancoragem da inflação? A gente tem que dar 2 passos para entender a desancoragem da inflação. Tem um conceito de economia que diz que expectativa de inflação gera inflação. Se eu tenho uma padaria e eu acho que os insumos vão subir, eu subo o preço das coisas da minha padaria para poder comprar os insumos no mês que vem e o meu negócio não falir. Então, quando eu acho que os preços vão subir, a gente sobe de preço. Desancoragem da inflação é quando a maioria da população acredita que a inflação vai ficar acima do teto da meta por muito tempo. Quando a população acha isso por muito tempo, a inflação desancora. É como se o barco perdesse a âncora e ficasse à deriva. Então, é uma preocupação muito grave do Banco Central desde o ano passado, que a inflação está desancorada porque a população está achando que a inflação vai ficar muito alta e faz muito tempo que isso está acontecendo. Então, o que a gente tem visto é uma população que está enxergando a inflação que ficou acima do teto da meta o ano passado, 4,83, um dólar que está forte, a Petrobras vai ter que subir o preço dos combustíveis, mesmo que eles subam menos do que é necessário para acompanhar a defasagem do resto do mundo, vai ter que subir, vai pressionar a inflação. O Trump ganhou as eleições, as medidas políticas que ele está tomando por lá são inflacionárias, diversas medidas inflacionárias, então tudo isso, traz mais preocupação para a população. E aí, nada mais justo do que todo mundo achar que a inflação vai ficar mais alta do que a meta, que é 3%. É isso aí, Pablo. Vou aqui com o nosso PP também e realmente uma receita para o desastre, Tem que frear isso quanto antes. Se os preços estão subindo e as pessoas não acreditam que ele vai cair, o consumo cai, a inflação persiste, empresas contratando menos e, claro, isso vai ter uma pressão eventual sobre até os salários, ou não? É isso, a inflação está desancorada. PP com o Pablo, fica à vontade. Não, o Pablo, tudo bem, Pablo? Prazer mais uma vez aí estar contigo aqui. Como é que vai, PP? Prazer, sempre prazer. Não, tem ponto interessante. Quando você pega, por exemplo, o número da inflação nos alimentos, não a inflação geral, sim, subiu 10%.
né? Subiu assim absurdamente, né, a inflação nos alimentos. E a população que vai para o supermercado, ela sente no bolso mesmo, né? Ela vai lá comprar o produto dela, vê que no ano a oscilação chegou até 30% dependendo do produto, né? Ou seja, realmente é algo desanimador. Mas eu acho, Torinho, que a solução para isso está muito mais ligada com políticas econômicas e menos com políticas monetárias e fiscais. E eu explico por quê. Se o problema é que o problema do preço da carne aumentou porque a ração está mais cara, vamos pensar uma forma de produzir ração de boi no Brasil, né? Os insumos no Brasil. Se o produto está caro porque tem mais estiagem, vamos pensar na possibilidade de expandir a produção de produtos agrícolas no Brasil. Você não vê que essa não deveria ser a orientação do governo? Não ficar só batendo boca com o Banco Central? Pablo, uma breve interrupção Sem dúvida aqui. nenhuma, Só né? vou te pedir uma breve interrupção, Pablo. Só que o que acontece... Só um momento, me perdoe a interrupção, só para recepcionar os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na rede Jovem Pan de Rádio, papo aqui entre a bancada e ninguém melhor que Pablo Spyer, que segue no comentário dele aqui contextualizando o impacto dessa alta do Copom na taxa de juros e no dia a dia. Pablo ali acabou não ouvindo essa intervenção, foi importante para dar o fluxo aqui do programa, mas vamos tentar recapturar. Calma, Torinho, calma. Tá me ouvindo ou não tá ouvindo? Vamos restabelecer o contato aqui já com o Pablo. Daqui a pouquinho. Ele vai receber aqui a dica da nossa produção e a gente já azeita novamente o fluxo normal. Mano... Eu discordo do PP, porque o problema não é pontual. O problema não é em um produto. O problema é realmente a questão da confiança generalizada nas condições da economia brasileira. Então você não ataca isso com uma política setorial. Você precisa ter credibilidade de volta. E mesmo que você tivesse diversas políticas setoriais, imagine essa imensa capacidade do governo de uma hora para outra ter competência para ter programas bem-sucedidos em diversos setores, o que é uma coisa fora do padrão brasileiro. Mas imagine que isso fosse possível. Com que dinheiro? Então, você vai piorar a situação fiscal e, com isso, piorar a confiança das pessoas na condição do governo pagar sua dívida. Isso continua tendo efeito inflacionário. Que não tem constatação de todos os lados aqui. O PP também foi muito preciso. Basta qualquer um aqui ir ao supermercado e vendo que o carrinho está cada vez mais vazio. E, inclusive, eu tenho visto até um início, um princípio de uma trend aí em várias redes sociais, o povo mais trabalhador, humilde, basicamente voltando com aqueles ranchos, Aninha, que são aqueles movimentos do pessoal ir para o mercado e até estocar as compras de 1 a 2 a 3 meses dentro de casa. E, se eu não me engano, a última vez que isso aconteceu foi ali entre a década de 80 e 90, na época do dragão da hiperinflação. Você lembra dessa época? Será que Graças a Deus eu não lembro. O dragão voltou com os Não, mas, Marinho, isso aconteceu também no começo da pandemia, que as pessoas estavam com muito medo do desconhecido, do que ia acontecer, e elas estocavam produtos. Mas isso é muito ruim, porque você faz com que a sua oferta diminua, a demanda aumenta e, consequentemente, isso faz os preços subirem ainda mais, porque as empresas precisam ajustar a produção para essa nova demanda. Eu lembro que no final do ano passado, na época do Natal, essa história do preço dos alimentos foi muito chocante, porque você ia fazer as compras da ceia e tomava um susto na hora de pagar. É realmente um problema sério, porque a gente está falando da comida, do alimento, do essencial. É onde dói. É onde dói, é onde sente. O PP fez uma excelente pergunta para a gente dar sequência aqui. Eu vou retomar agora sim aqui o contato com o nosso Pablo Spyer. Perdão pela interrupção, Pablo. Eu tenho certeza aí, só vou repetir. Imagina. Vai que a sua aí, de novo, na sua resposta que você já estava elaborando. Por favor. Não, o que o PP perguntou, né, se não seria o importante aumentar a oferta dos produtos necessários para derrubar a inflação no Brasil. E claro que sim, né? Só que essas são atitudes, né, medidas de longo prazo. E a inflação está comendo solta agora, né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo daquela empresa Brasil Potássio, que começou um projeto gigantesco no Amazonas para extrair potássio, né? Hoje a gente, só 2% do potássio que é usado nos fertilizantes do agronegócio brasileiro é feito aqui, 98% é importado, 98%. Mas esse projeto vai demorar alguns anos, 1, 2 anos, para começar a abastecer o mercado local, né? A preocupação, né, recai sobre as medidas que a gente pode fazer agora. O que pode ser feito agora, né? A gente viu, né, que muito gasto, a expansão dos gastos fiscais, a gente está preocupado faz tempo, poderia gerar inflação.
a inflação está chegando aí. Aí a gente está num momento delicado onde outras forças exógenas também estão pressionando a inflação. Pelo lado positivo, a gente tem o dólar, né, que caiu, né, arrefeceu e foi para 5,90, e o Banco Central, a nova composição do Banco Central, que tem estado preocupado com a desancoragem na inflação, né, seguiu o script, né? A alta de juros na Selic que de ontem estava contratada desde o ano passado. Eles também estão com a perspectiva de elevar os juros mais 1% na reunião que vem de março para 14,25%. Né? Isso caiu bem no mercado financeiro. Se eles não tivessem dado essa indicação da próxima reunião de subir 1%, talvez o mercado desse um cartão amarelo ou até vermelho e o dólar disparasse e pressionasse mais a inflação. Então, assim, a gente tem que tentar fazer o que é possível fazer no curto prazo e também tomar as medidas necessárias de longo prazo. E isso requer, sem dúvida nenhuma, investimento. Difícil discordar, não é isso? Querem comentar, Mano Ferreira? É isso, só que o investimento não é só público, né? E aí é preciso ter isso em mente. Criar as condições para que o mercado se desenvolva devia ser a preocupação central de qualquer governo responsável. É isso aí. Sempre lembrando que o setor público não produz o investimento privado é o principal, né? Na fórmula do PIB, lembrando, consumo das famílias, investimento dos empreendedores, dos empresários, depois os gastos do governo e depois a balança comercial. Pablo Spire, tamo junto, meu caro. Vai, Torinho. Obrigado demais. É isso aí, obrigado por me ter de novo aqui, Marinho. E quem quiser me seguir, meu arroba é Pablo Spire. Pablo SPYER. Valeu, vai, Torinho. Diretamente de Rio Verde, em Goiás. Terra boa, um abraço forte aí para todos os rioverdenses. Muito bem acompanhados aí com o nosso Pablo Spire, arroba Pablo SPYER Spire. Arroba Pablo Spire, vale a pena que o cara é bom. Pepe quer comentar? Arrematando a discussão, a gente segue adiante. Não, o Pablo é muito bom, né? O Torinho é muito bom, né? Mas ele tem uma inclinação ideológica muito mais próximo do Mano do que minha, né? Por isso que eu discordo dele no tudo, né? Se a forma do PIB que ele falou no final aí é o quanto que a família produz, as famílias estão endividadas. O quanto que as empresas produzem, as empresas estão endividadas, né? Maior nível de recuperação judicial da história. Me falta você dizer que o setor público aí não a balança comercial está estável. Porque é o quanto que a gente vende para fora e quanto a gente compra de fora. Então, a única forma de ter crescimento econômico nesse cenário, não há outra forma que não seja investimento público. O governo está endividado também? Se continuar não há outra forma de investimento público. Ou seja, então, se quiser crescimento econômico e quiser reduzir a proporção da dívida com o PIB, temos que pensar em formas de ter investimentos públicos eficientes. Então, temos que pensar que tipo de Estado nós queremos. Que tipo de Brasil nós queremos? Eu quero um Brasil que seja desenvolvido, que tenha indústrias que fazem e consigam fazer produtos de alta capacidade, de alta tecnologia embarcada, e não fique só vendendo minério de ferro para a China e comprando produtos industriais da China e dos Estados Unidos. Eu quero muito mais no meu Brasil. Aninha, quer comentar jogo rápido? Não, é só porque, Pepe, eu até acho a sua ideia bonita, mas não seria o caso da gente viabilizar que os particulares conseguissem promover investimentos por meio de uma redução da carga tributária, por exemplo? Não é mais inteligente do que simplesmente você centralizar tudo isso no Estado que já tem problema demais? Não, peraí. Mas são por quê? De curto prazo ou longo prazo? Repare bem, você é meu pupilo. Porque eles falaram aqui do curto prazo. Poder de síntese. Eu quero que você tenha 15 segundos, candidato. Mas eu sou a favor disso. Se você reduz, eu sou a favor de você aumentar a arrecadação com a diminuição da tributação. Como você faz isso? Tendo investimento público que ajude a criar uma indústria forte no Brasil. Mais indústria, mais empresa, você arrecada mais cobrando menos tributo. Essa é a lógica. Isso aí.